Aleluia. Isaías, capítulo de número 36, por favor. Isaías, capítulo de número 36. Nós estamos falando sobre a carta de afronta, sobre o rei Ezequias, e sobre como dar uma virada na vida diante de Deus. As ferramentas que você vai receber de Deus hoje, a orientação que o Espírito Santo vai lhe trazer, tem o poder de mudar a sua sorte. Olha para o irmão e diga: o que você vai ouvir aqui hoje tem o poder de mudar a sua sorte. Quem quer uma mudança de sorte realmente? Deus vai fazer acontecer. Isaías de número 36, eu quero que... Quem veio quarta-feira? Então você já sabe do assunto. Quem não veio, então você precisa ter uma atenção redobrada para que você entenda o assunto e possa praticá-lo essa semana. Amém? Isaías 36, eu resumi os textos aqui no telão, porque são textos muito grandes. Eu vou explicar tudo, mas se você quiser me acompanhar, que talvez esteja um pouquinho diferente do que está na sua Bíblia. Vamos lá. No ano 14 do reinado de Ezequias, rei de Judá, Senaqueribe, rei da Síria, atacou as cidades de Judá. Depois, ele mandou que o comandante do seu exército fosse a Jerusalém com uma enorme força militar. O oficial assírio disse ao povo: levem para Ezequias esta grande mensagem. Agora eu estou no versículo 12 ao 21, tá? Levem ao povo esta grande mensagem do rei da Síria: todos vocês terão que comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina. E ainda gritou: não deixe que Ezequias vos engane, dizendo que o Senhor vos livrará. E todo o povo ficou calado. E todo o povo ficou? Volta para mim, volta. E todo o povo ficou? Pode se assentar, eu vou explicar isso, depois eu entro na segunda parte. Olha para mim e redobre a sua atenção. Nós explicamos e ensinamos alguns dias atrás, no jejum do arrependimento, que a Síria era os Estados Unidos daquela época, em força militar, dizendo assim. A Síria era um povo, um exército e uma nação cruel, sangrenta, e que não tinha misericórdia dos países e das nações em que eles entravam e invadiam. Cada país e cada nação que eles entravam para invadir, eles violentavam as mulheres, rasgavam elas ao meio, cortavam a cabeça dos homens, queimavam as crianças, pegavam os soldados e enfiavam estacas nele, e deixavam eles cravados em estacas, para que as outras pessoas tivessem cada dia mais pavor do exército sírio, o exército de Senaqueribe. Senaqueribe era o rei da Síria e o seu exército era cruel, o seu exército não tinha misericórdia de ninguém, era o país mais temido daquela época. E a Bíblia diz que eles invadem Israel. Senaqueribe invade Israel e ele ataca algumas cidades de Israel, sitiando, cercando e matando as pessoas e violentando as pessoas, e até que ele chega a Jerusalém. Quando ele chega a Jerusalém, que era a capital de Judá, a Bíblia diz que ele sitia Jerusalém, ele cerca Jerusalém com 185 mil soldados. Deixa eu trazer isso para você de uma maneira que você entenda, até que você vá comigo a Israel. Quem vai? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Jerusalém velha, Jerusalém antiga, é uma cidade
mas não é uma cidade do porte de Belo Horizonte, do porte, nem no porte de Conselheiro Lafayette. Jerusalém antiga, essa Jerusalém de que nós estamos falando, era mais ou menos assim do tamanho do bairro Paulo VI, era mais ou menos do tamanho da Santa Matilde, uma cidade que você atravessa ela em 30, 40 minutos andando, você atravessa a cidade. Na verdade, você consegue dar a volta, e durante 1 hora de caminhada, você caminha em volta da cidade inteira, a cidade velha de Jerusalém. Eu vou pedir o João, enquanto eu falo, para ir colocando fotos ali da Jerusalém, ele vai te ajudar a entender a geografia do que eu estou falando. Então, imagine agora que 185 mil pessoas, ou seja, a população da nossa cidade toda, mais a de Congonhas, junta todo mundo e cerca um bairro como Paulo VI com espada, com lança, e começam a gritar, os soldados começam a gritar: nós vamos invadir, e nós vamos matar. Então, quem estava dentro da cidade não tinha esperança. Quem estava dentro da cidade não tinha sequer. Quem estava dentro da cidade de Jerusalém sabia que o exército que estava ali cercando era um exército cruel, um exército que matava, que destruía, que acabava, que não deixava as pessoas viverem. Quem está comigo? Então eles estavam com muito medo dentro da cidade, até que esses oficiais de Senaqueribe chegam e começam a gritar. E eles começam a dizer assim: nós vamos invadir essa cidade amanhã, e nós vamos fazer vocês comerem as suas fezes, vamos fazer com que vocês bebam a sua urina, e nós vamos esquartejá-la. Ali é a cidade, está vendo? Dá para sitiá-la com muita facilidade. Ali é a Jerusalém antiga. Então eles cercaram e eles começaram a gritar. Imagina, 180 mil pessoas, gente. É Lafayette inteiro, com todo mundo, com Congonhas junto, cercando aquele lugar e dizendo: nós vamos destruir vocês. E eles gritavam assim: olha, nós vamos fazer vocês comerem as suas fezes e beber a sua urina. E eles diziam mais: a esperança do povo era Deus. Aí eles começaram a gritar assim: e não adianta vocês pensarem que Deus irá livrar vocês, porque nem Deus é capaz de livrar vocês das nossas mãos. E a Bíblia diz que todo o povo só chorava, todo o povo da cidade ficou calado. A força daquele exército era muito grande perante Israel, e não tinha como eles escaparem daquilo. E a palavra, irmãos, palavra é muito forte. Quem aqui ficou mal por ter ouvido alguma coisa de alguém? Alguém falou alguma coisa com você um dia, e aquela palavra que aquela pessoa te falou, levou uns 3 dias para você se recuperar do tom daquela palavra, da ofensa, do machucado que produziu. Quem já inventou isso? Levanta a mão. Palavra é muito poderosa. Você tem que ter cuidado com aquilo que você fala, porque palavras são carregadas de sementes, pode ser de amor, mas também podem ser de pavor, de tristeza. Eu tenho consciência absoluta de quem sou, absoluta da autoridade que tenho. Então eu tenho muito cuidado com aquilo que eu falo com as pessoas, porque quando sai da minha boca algo em direção a alguém, essa pessoa pode ficar enferma, doente da alma durante muito tempo, só de me ouvir falar alguma coisa com ela. Quem está entendendo? Porque palavras são carregadas de poder. Por quê? Porque quando Deus criou os céus e a terra, Ele usou a sua palavra, e Ele pegou a mesma virtude e colocou na nossa palavra. Por isso que tem gente travado aqui, porque ouviu alguma coisa de alguém: você não vai dar certo, você não vai para frente, você é um burro, você nunca vai dar nada. A pessoa que falou, nem lembra que falou, mas o efeito dessas palavras no seu espírito duram até hoje. Agora você imagina, quem está comigo? Quem está ligado? 180 mil soldados com sangue no olho, espada na mão, gritando: vou te violentar, vou te esquartejar, vou fazer você comer a sua urina. E eles sabiam da fama daquele exército. O povo foi ficando em pânico. Quem está comigo? E não havia forças para se livrar daquele exército, até que
Eles voltam, os comandantes voltam para Senaqueribe, e agora o rei Senaqueribe não só fala, ele piora a situação, porque se existe uma coisa pior do que falar, é escrever o que falou. Quem está comigo? Eu vou dizer de novo, já é ruim ouvir, agora imagina aquela notícia vir por onde? Por escrito. É por isso que quando Deus é tão poderoso o poder de escrever, que Deus não quis só falar, Ele mandou que aquilo que Ele falasse fosse o quê? Escrito, porque Ele disse só, vai passar o céu e a terra, mas o que está escrito aqui não vai passar. Há um poder enorme quando você pega o que você fala e escreve. Por exemplo, olha o poder do bem disso. Se você quer construir um barraco, sabe como é que você constrói? Primeira coisa, pega um pedaço de papel e faz o quê? Rabisca. Olha para o seu irmão e diga, rabisca. Qualquer rabisco que você faz no papel, Deus faz virar realidade. Sabe quem nunca conseguiu construir nada? Quem nunca conseguiu escrever? Nada. O primeiro passo para se realizar alguma coisa é desenhar, é escrever, porque há um poder muito grande nisso. Quem está comigo? Quem está ligado? Então, o rei Ezequias agora não recebe palavras. O que ele recebe? A ameaça agora é por escrito, é oficial. Eu vou fazer. Só que a ofensa e a brutalidade das palavras eram muito grandes, porque ela não só ofendia a terra, mas também ofendia o céu. Tem gente que não tá satisfeito em só machucar você, ele quer machucar você e quer machucar a sua fé, ele quer machucar o Deus em quem você confia. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? E aí Senaqueribe agora ele manda uma carta, chamada de carta de afronta. O próximo texto fala sobre isso, diz assim: o oficial assírio ainda mandou uma carta para Ezequias dizendo: o seu Deus em quem você confia disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele o engane. Ele escreve uma carta e diz assim: o teu Deus está mentindo para você. Deus é mentiroso, Ele não vai te curar, Ele não vai te prosperar, Ele não vai resolver o seu problema. A esperança do povo era Deus, de Ezequias era Deus. Agora ele manda uma carta escrita, dizendo: está confiando à toa, está indo na igreja em vão, está buscando à toa, deu oferta à toa. Ele manda uma carta escrita dizendo: o teu Deus em quem você confia disse que vai te ajudar, mas não confie nele. Olha lá. Ele diz assim, ó, ele disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele te engane, ele é mentiroso. Você já ouviu, rei Ezequias, o que o rei Senaqueribe faz com um país que ele resolve destruir? Por acaso você pensa que você vai escapar? Você já viu o que essa doença faz numa casa que ela entra? O que o diabo faz numa vida que ele entra? Acaso você está pensando que Deus vai te livrar? Ele manda o negócio por escrito, ofendendo, dizendo: amanhã eu vou te humilhar de tal maneira e te envergonhar de tal maneira que você vai comer as suas fezes e beber a sua urina. Não tinha mais forças em Ezequias. Quem está comigo? A humilhação e a afronta é semelhante talvez ao que você enfrenta e que ninguém sabe. As coisas que falam com você e que você não tem como: pastor, eu não tenho como sair dessa. Foi nessa hora que o rei Ezequias toma uma atitude. Qual a atitude que ele toma? Ele pega a carta nas mãos, escrita, tudo que o inimigo está dizendo que ia fazer. Ele pega aquela carta e manda todo mundo sair do palácio. Sai todo mundo. Aí o que ele faz? Ele tira a coroa de rei, diga, tira a coroa de rei. Ele tira o manto real dele e ele veste uma roupa de pano de saco. Pergunta para mim por quê?
O pano de saco, a roupa do pano de saco, não é um sinal para a terra. A roupa de pano de saco é um sinal para o céu. É um código. Olha para mim e diga, é um código. Só o céu entende esse código. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Eu vou tentar explicar. Quando você coloca uma roupa de pano de saco, você está declarando para o céu: não tem forças em mim, não tem poder em mim para resolver esse problema, e se o Senhor não me ajudar, eu vou morrer. Só que quando o céu vê um pano de saco sobre um homem de Deus, o céu inteiro se levanta. Não importa se é rei e não importa se é servo. Se você colocar uma roupa de pano de saco, o céu inteiro, os anjos levantam, os anjos, os pequenos, os grandes e os grandiosos anjos do céu, todos se levantam e eles tiram a espada da bainha imediatamente, porque o pano de saco é um código, é um sinal para o céu que alguma coisa está acontecendo na terra e que o céu tem que intervir. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Quando Ezequias ele percebe que tem 185 mil pessoas cercando a cidade para matar ele, e o exército, porque Israel nunca foi conhecido pelo seu tamanho. Israel é pequenininho, né, pastor André? Israel, a gente, de carro, você começa a dirigir de manhã, pega a BR de manhã, Eduardo, quando é de tarde, você já atravessou o país inteiro. Israel é pequenininho. Então, Israel nunca foi conhecido pelo seu tamanho, e nem pelo tamanho do seu exército. Israel nunca confiou em si mesmo. Israel nunca confiou na sua inteligência ou na sua capacidade, na sua destreza ou na sua habilidade. Eles sempre confiaram em Deus para livrá-los das guerras. E todas as... para dar um glória a Deus aí, porque aqui é de graça dar glória a Deus. Eu vou dizer de novo, obreiro, é de graça dar glória a Deus, viu? Obreiro, pastor, é de graça dar glória a Deus aqui. E quem dá glória é mais abençoado do que quem não dá, você pode ter certeza absoluta disso. Então Israel sempre acreditou, não foi em si mesmo. Eles acreditavam em quem? Que Deus os ajudaria. E o código criado, o código que Deus criou, para quando alguém precisasse de ajuda e não soubesse o que fazer, o código era o quê? Quando os anjos veem um pano de saco, eles levantam no céu. Fica todo mundo com a espada desembainhada. Tem anjo, só de você ter levantado agora, eu estou falando sério, eu ouço barulho de espada, assim, ó, espada no céu, batendo espada, é anjo esperando para descer. Porque quando eles veem pano de saco, eles sabem, estou sendo chamado para a guerra. Quem vai chamar Deus para a sua guerra hoje? Levanta a tua mão e dá glória. O que Ezequias faz? Ezequias pega a carta e ele não fica com ela para ele. Ele não pega a carta, dobra ela e põe no bolso. Não. Ele veste o pano de saco, ou seja, ele dá o sinal: Deus, se o Senhor não fizer, eu morro. É tudo. Se o Senhor não descer agora, eu vou morrer. E ele pega a carta, leva ela para o templo, e diz a Bíblia que ele lê a carta perante quem? Perante Deus. Ele diz assim, olha o que ele fala: ouve, Senhor, abre os seus olhos e vê, abre os teus ouvidos e ouve o que o rei Senaqueribe está falando contra o Senhor. Olha para mim e diga assim: pastor, pega pesado, diga: pastor, com quem Ezequias aprendeu a fazer isso? Tudo que a gente faz, irmãos, não é novo. A gente aprendeu com alguém. Com quem que o rei Ezequias aprendeu a fazer isso? Ele aprendeu com o rei Davi, que era o seu pai na fé. O rei Davi enfrentou rebeliões terríveis. E o que o rei Davi, eu vou contar para você uma das piores rebeliões que o rei Davi enfrentou, e o que o rei Davi fez.
Foi nessa época que o rei Davi escreveu o Salmo 103. Olha com quem Ezequias aprendeu, pastor André, a fazer isso. Diz a Bíblia Sagrada que o Davi tinha um filho que o nome era Absalão. Absalão era um jovem lindo, perfeito, de cabelos que batiam na cintura. O cabelo de Absalão era tão bonito que ele passava pó de ouro no cabelo dele, e o cabelo dele representava a sua beleza, a sua força e a sua vaidade para todo mundo. Todo mundo conhecia Absalão, ele tinha aspecto de anjo. Diz os sábios que Absalão tinha aspecto de anjo. E Absalão, ele cresceu, foi crescendo, e o orgulho e a vaidade de Absalão também foi crescendo. Quem está comigo? E o que Absalão faz? Ele arma uma revolta contra o próprio pai. Diz a Bíblia que ele ficou durante anos convencendo pessoas de que ele era melhor do que seu pai, e de que ele podia governar o país melhor do que o seu pai. Então as pessoas ficavam ali perto de Davi, mas o coração delas, diz a Bíblia, já tinha sido furtado por Absalão. Absalão roubava o coração das pessoas para ele. E diz a Bíblia que em certo momento ele reuniu um exército, na verdade ele reuniu todo o exército de Israel a seu favor. Não só o exército, mas o povo também ficou do lado de Absalão. E eles, no cair da tarde, já anoitecendo, juntaram-se numa campina, e eram milhares de homens, e Absalão estava com ódio de Davi. Absalão estava determinado: hoje eu vou matar o meu pai com a sua própria espada, vou lhe tirar a coroa e o cetro de rei, e vou sentar no seu trono. E ele reúne todo o povo que estava com ele, gritando: morte a Davi, morte a Davi. De repente, um amigo de Davi fica sabendo, corre algumas horas na frente, entra no palácio e avisa Davi que não sabia de nada. Davi não sabia de nada que estava acontecendo. E o homem diz: olha, o seu filho está vindo aí com uma multidão, e a decisão do seu filho é matar você com a sua própria espada e colocar o seu corpo pendurado na sacada. Ele diz que hoje ele se torna rei de Israel. E Davi fica desesperado dentro do palácio. E quando Davi conta quantos soldados ele tem, diz a Bíblia Sagrada que ele só tinha 37 amigos. Quantos? Eu não ouvi. Chamados valentes de Davi. Davi não ficou ninguém com ele. Ele só tinha 37 homens ao seu lado, chamados valentes de Davi. E Davi falou: o que eu vou fazer? O meu filho está vindo para me matar. E o conselheiro de Davi diz assim para ele: chefe, tira a coroa e deixa sobre o trono. Tira seus mantos reais e deixa sobre o trono. E Davi falou: mas eu não tenho ninguém para me ajudar. Aí o conselheiro dele lembrou ele e disse assim: veste o pano de saco. Porque o pano de saco não é um sinal para a terra, é um sinal para o céu de que alguma coisa precisa de intervenção divina imediatamente. Quando você, levanta esse pano de saco e declara: diga: meu Deus, é hora de intervenção na terra, na minha casa, na minha vida. Quem precisa urgente de intervenção, dá um glória a Deus aí. Olha o que ele diz: a coroa não vai te ajudar, o manto de rei não vai te ajudar. Veste o quê? Porque ele vai te ajudar. Veste o pano de saco. Davi vestiu o pano de saco, e diz a Bíblia que ele sai pelos fundos do palácio. E quando ele sai pelos fundos do palácio, tem alguém me entendendo? Quem está comigo na história? Levanta a mão. Está comigo, Gustavo? Está comigo? Quando ele sai pelo fundo do palácio, ele sai no Vale de Cedron. Você vai lá comigo. O Vale de Cedron é o vale que está abaixo, chamado Vale dos Reis, que está abaixo da cidade. Há 3 anos atrás eu fui para lá num janeiro frio, e eu fiquei quase 20 dias sozinho. Fui sozinho, eu e o meu Deus. Então de manhã cedinho eu saía do hotel e eu ia para esse vale, o Vale de Davi, onde Davi fugiu. É o Vale de Cedron, escuro,
Davi desce pelo vale com 37 soldados, os soldados em volta dele, porque Absalão está vindo para matar o rei. E os soldados tentando ajudar Davi chorando, porque era o filho dele. Quem estava com o filho dele? Os amigos dele, gente que comia na mesa com Davi, gente que viajava com Davi, que montava no cavalo de Davi, que sentava na mesa de Davi, agora se levantou contra ele, e estavam gritando: morte a Davi, morte a Davi. Davi não sabe o que fazer, ele não tem forças, e ele desce o vale de Cedron, chorando na escuridão. Quando ele olha para trás, lá em cima na cidade, ele vê as luzes da cidade, e começa, Absalão, ele tem tanto ódio que ele diz assim: eu vou agora atrás do meu pai e vou matá-lo. Só que a Bíblia diz que um conselheiro, um amigo de Davi, ficou no palácio para saber o que estava acontecendo. Quando esse amigo de Davi que ficou no palácio viu que Absalão estava descendo para matar o pai, ele dá um conselho, ele diz assim: olha, não vai agora não, porque o seu pai é guerreiro antigo, mata urso, mata leão. Se você for atrás dele no escuro, ele está igual uma ursa que foi tirada o filho dele, ele pode matar alguém. Então espera, vamos reunir mais gente e amanhã você vai atrás dele. Isso era para ganhar o quê? Isso é para ganhar tempo. Aí a Bíblia diz que Absalão se aplaca, mas ele promove uma festa. Ele acende a cidade, as tochas da cidade, e ele começa tamborim cantando, as mulheres gritando, o cavalo relinchando, e Davi lá embaixo no cedro, olhando para trás e vendo o barulho da festa, e ele pega as concubinas, as mulheres, as criadas de Davi. Absalão pega as criadas de Davi, vai para a varanda e começa a ter relação sexual com ela na frente de todo mundo, para humilhar o pai dele, para dizer: olha o que eu faço com aquilo que é seu. E Davi, ele está lá embaixo no fundo do vale, ele está caminhando, fugindo, e Davi ainda consegue ouvir. Quem está comigo? A humilhação. Rei de cabeça baixa, sem coroa, humilhado, descalço, andando no meio das pedras, e ele escuta o barulho da cidade, a festa, e Davi está chorando. E ele chega num lugar que ele fala assim: é melhor a gente passar a noite aqui e continuar de manhã. E aí Davi para, e quando Davi para, ele está escutando a humilhação que está acontecendo. E aí Davi resolve fazer o que o rei Ezequias fez. Ele põe no papel a afronta. E ele escreve o Salmo de número 3. E ele diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. Ele está no escuro, ele pega um pedaço de papel, de pergaminho, com lágrimas caindo. Davi escreve assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Não estava crescendo, eles já existiam, só que estavam debaixo das máscaras. Tem situação que Deus deixa acontecer com você, para que você descubra quem está com você e quem está contra você. Enquanto Davi estava no palácio, parecia que todo mundo era amigo dele. Mas quando ele está lá no fundo do vale, todo mundo que dizia ser amigo de Davi está gritando: morte a Davi, morte a Davi. Aí Davi olha e fala: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, eles se multiplicam contra mim. Na verdade eles já existiam, mas estavam camuflados. Deus vai deixar você passar por situações que você vai descobrir, porque quem te ama, te ama. Olha para o irmão do lado e diga: quem te ama, te ama. Você que está em casa, presta atenção: quem te ama, te ama. Quem te ama com dinheiro ou sem dinheiro. Te ama se você acertar, e continua te amando se você errar. Você está aqui bonito, te amo. Mas se Deus nunca permita você escorregar amanhã e tiver numa situação difícil, quem te ama na alegria, te ama na tristeza. Quem está entendendo, levanta a mão. Quem está com você quando você acerta, vai estar com você se você errar.
Mas os falsos amigos, eles só vão estar com você se tiver. Eu disse aqui outro dia, o padre Fábio de Mello falou sobre isso, que eu quero ver você me amar quando eu não tiver utilidade para você, quando eu não pregar do jeito que eu prego, quando eu não tiver força mais para fazer o que eu faço. Aí eu quero ver aí você vai descobrir quem te ama de verdade. Porque as pessoas não amam você, eles amam a sua utilidade, o que você está fazendo de bom para eles. Quem está comigo? E se eles encontrar alguém que faça melhor, pé na bunda. Sim ou não? O que Davi descobriu é que as pessoas que diziam estar com ele, na verdade, não estavam. Verso 2, ele diz assim: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Sabe o que Davi conseguiu ouvir? Ele conseguiu ouvir as pessoas gritando na cidade: acabou! Para Davi não tem mais jeito, agora nem Deus pode salvá-lo. Aí ele escreveu a afronta. Você vai escrever tudo. Olha para o irmão do lado e diga: você vai escrever tudo, você vai pôr tudo no papel e vai trazer isso diante de Deus. Quem vai? Levanta a mão. Você vai printar o WhatsApp, você vai printar a mensagem de texto, você vai printar e-mail que te mandaram, você vai aquilo que verbalizaram, você vai escrever e vai trazer diante de Deus. O que o povo gritava para afrontar Davi, o que Davi fez? Pois aonde? Porque ele falou: eu vou levar isso para quem? Davi está chorando. Vocês estão comigo, gente? Quem está comigo? Davi está chorando e escrevendo assim, olha lá, Deus, eles estão gritando, não há salvação para mim, eu estou perdido. E ele vai colocando aquilo no papel. Ei, tem gente que acha que acabou. Eles não sabem quem é Deus na sua vida. Eles não sabem o que Deus tem planejado na tua vida. Eles não te conhecem. Quem acredita que Deus vai te dar uma virada? Ai, gente, levanta esse pano de saco e diga: Deus vai dar uma virada. Quem acredita que Deus vai dar uma virada? Esse é o sinal para o céu, não é sinal para a terra. Tem anjo no céu agora, eu estou sentindo. Tem anjo no céu doido para descer. Está esperando sua ordem para vir. Sua ordem para vir te ajudar. Pano de saco é um código para o céu. Quem está comigo? Davi está escrevendo. Aí ele vai escrever o versículo 3. No versículo 3 ele diz assim: porém, o Espírito Santo vem até Davi e lembra Davi. O Espírito Santo vai te lembrar. O Espírito Santo vem até Davi e lembra Davi de quem é Deus na vida dele. Aí Davi escreve assim: porém, tu, Senhor, és o meu escudo. O que é isso? Davi falou assim: mas eu estou aqui, eles não sabem que o Senhor é o meu. Por que Davi disse isso? Porque uma vez Davi foi olhar os inimigos, e os inimigos de Davi eram como a areia da praia do mar contra ele. Aí Davi começou a orar a Deus e dizer assim: Deus, como eu posso me defender dos meus inimigos? Aí Deus falou com Davi assim: não se preocupa nunca em contar soldado. Você não precisa contar quantos soldados você tem. Aí Davi perguntou para Deus: por quê? E Deus falou com ele assim: porque eu sou teu escudo. E Davi fez um salmo dizendo: o Senhor é o meu escudo e minha fortaleza. O Senhor quebra os carros de guerra. O Senhor aplaca a fúria do meu inimigo. Quem está entendendo? Aí o que Deus falou com Davi? Aí Davi falou assim: mas como que eu devo, para que eu não me esqueça que o Senhor é o meu escudo, o que eu tenho que fazer? Aí Deus falou com ele assim: os soldados que você tem, pega o escudo dos soldados que você tem e entalha uma estrela em cada escudo, chamada a estrela de Davi. Essa estrela de Davi, Deus falou com Davi assim: crava essa estrela no escudo. Quando o inimigo vê essa estrela no seu escudo, ele vai fugir. Só dos inimigos ver essa estrela, eles vão fugir de você. E era assim, quando o inimigo via a estrela de Davi,
A estrela de Davi no escudo, os inimigos já fugiam, porque aquela estrela mostrava que Deus era o escudo, porque aquela estrela, essa estrela tem um símbolo, deixa eu te mostrar, ela é mais ou menos assim, ó. Tem jeito de pôr aí para mim? É assim, ó, um grande Deus, põe aí para mim a setinha, tem jeito ou não? Um grande Deus, ou não? Tá fraco hoje aí, hein? Diga assim, todo mundo, ó, um grande Deus. É a parte de cima da estrela, tá vendo? Um grande Deus apontando para o seu único povo. Quem é povo de Deus? Meu Deus, está faltando glória nesse lugar. Diga assim, um grande Deus apontando para proteger um único povo. E a parte de baixo, ó, um grande povo apontando para o único Deus capaz de proteger, guardar e livrar a vida deles. Essa é a estrela de Davi. Diga assim, ó, um grande Deus para guardar a minha vida. A estrela está apontando de 24 horas para a tua vida, para te proteger. E você que faz parte de um grande povo de fé, apontando o único Deus capaz de te proteger. Quem é assim? Aplauda Jesus bem forte e diga aleluia. Ei, aí Davi disse assim: mas o Senhor é o Senhor é o meu escudo. Aí ele disse assim: és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. O que Davi estava dizendo? Na verdade a tradução ali está errado. És a minha glória, não é glória, porque glória é Shekinah. Shekinah, o único que tem é Deus. O homem não tem glória, o homem tem honra. Então ali na verdade mas o Senhor é o meu escudo e és a minha honra. O que era a honra de Davi? A honra de Davi era a coroa real que ele tinha deixado no trono. E Davi disse assim: olha, o Senhor vai me devolver. Eu deixei lá a minha coroa, mas o Senhor vai devolver a minha honra, a minha coroa. Aí ele disse assim: por isso o Senhor exalta a minha cabeça. Deus vai exaltar a sua cabeça para colocar a coroa de volta nela. Você não entendeu nada, eu estou aqui para te explicar. Davi disse assim: eu não vou ficar mais de cabeça baixa. O Senhor vai levantar a minha cabeça, porque o Senhor vai devolver a minha coroa para ela. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Davi sabia que Deus não coloca a coroa na cabeça de quem anda abaixado. Porque a Bíblia diz em Cantares assim: ai de nós, porque pecamos e caiu a coroa da nossa cabeça. Porque quando você peca, automaticamente o que você faz? Quando você abaixa a cabeça, você perde a coroa. Aí Davi disse assim: mas o Senhor é o meu escudo. O Senhor vai levantar a minha cabeça e vai me devolver o meu lugar de honra. Você não entendeu? Deus vai exaltar a sua cabeça, Ele vai pôr sua cabeça de pé. Levanta a mão só quem acredita em profecia, em milagre. Na sua família, na sua casa e aonde você estiver, Deus vai exaltar. Eu estou profetizando, é para receber. Deus vai exaltar a sua cabeça, porque Ele vai colocar nela uma coroa de honra. Se tem alguém aqui que acredita, levanta as duas mãos e aplauda o Cordeiro bem forte. Diga aleluia. Diga aleluia. Levanta a mão e diga assim: meu Deus, levanta a minha cabeça. Olha para o irmão do lado e diga: você não vai ficar de cabeça baixa para ninguém. Quem crê? Quem crê, pelo amor de Deus, quem crê? Aí Davi, ele está escrevendo a carta dele, que é o Salmo. Aí ele diz assim, mas ele está ouvindo o povo lá em cima gritar. E ele diz assim: o Senhor vai exaltar a minha cabeça e vai me devolver a minha coroa. Aí ele diz mais assim: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Davi, olha o que Davi faz. Você vai fazer isso. Olha o que Davi faz. Ele está igual o Lázaro escondido no mato. Então ele está como? Silêncio. Mas na medida que ele está escrevendo o salmo, o Espírito Santo entra dentro dele e diz assim: eu vou levantar sua cabeça, rapaz, ninguém vai pôr a mão em você, e você não vai perder. Levanta a mão, recebe, gente, você não vai perder. Aí Davi ele disse assim:
Eu clamo, como é que é? Com a minha voz, eu clamo. Ele tá no meio do vale, escondido, para os soldados que estão caçando ele não achar. Só que nesse momento Davi ele já é vitorioso. Ele já age como vitorioso. A Bíblia diz que ele não disse assim: eu rezo com a minha voz. Ele não disse assim: eu oro com a minha voz. Oh Deus, abençoe. Não. O que ele disse? Eu não ouvi. O que ele disse? Sabe o que significa isso? Olha o que Davi fez. No meio do vale, silêncio total para ninguém achar ele. Ele começa a clamar: oh Deus, Tu és a minha salvação. Eu elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Ele grita. Quem vai dar um grito de vitória aí, faz isso agora. Os soldados de Davi ficam desesperados. Os soldados de Davi cercam Davi e falam: boca, Davi, para de gritar, eles vão achar a gente. Eles vão achar a gente aqui no meio do mato. Davi já não tem problema, porque ele está dizendo: Deus já ouviu a minha oração do seu santo monte. Eu estou profetizando que Deus já vai receber a sua afronta, e Ele já recebeu a sua oração. Quem acredita, dá glória a Deus. Os soldados desesperados falam: Davi, para de gritar, eles vão achar a gente, vai matar a gente. Aí Davi diz para eles assim: eu vou dormir. Eles: não, nós temos que ficar vigiando. Ele falou: eu vou dormir. Olha o que Davi escreve. Verso 5. Agora eu vou me deitar e vou dormir em segurança, porque o Senhor é quem vai me sustentar. Não, merece um glória a Deus, mas evoluído, né, gente? Quando ele termina, lá no meio da muvuca, da confusão, os soldados falando, Davi falou: vocês querem ficar acordados? Fica. Deus já ouviu minha oração. Eu vou dormir. Olha para o irmão e diga assim: vai dormir. O problema agora é do teu adversário. Ô gente, reage, gente. Tá frio lá fora, aqui tem fogo. Eu vou dizer: o problema agora é do teu adversário. Vai dormir. Olha, o teu adversário perdeu na hora que você trouxe para Deus. Era melhor ele ter brigado com você e você com ele. Só que você calou e levou para Deus. Agora é com Deus. Quem acredita, aplauda o Senhor bem forte, diga aleluia. Eu não estou ouvindo glória a Deus junto com as palmas. Davi disse assim: agora eu vou me deitar. Ele falou com os soldados assim: agora eu vou me deitar e vou dormir, porque o Senhor vai me sustentar. Aí Davi continua falando com os soldados dele assim: e eu não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. E Davi falou assim: ó, e não adianta, pode juntar todo mundo lá em cima agora contra mim, porque eu não tenho medo. Traz para Deus. Olha para o irmão e diga: traga para Deus, meu amigo. Ó, pano de saco, levanta. É um sinal de que o céu vai entrar em ação. Pega a afronta e traz ela para quem? Traz ela para Deus. E olha o que Davi diz: e eu vou dormir. O problema não é seu mais. Se você tivesse ficado com a afronta, ainda estava bom para o teu inimigo. Ele não imaginava que você ia trazer o negócio. E Davi disse: Deus acaba de me responder. Tem gente que crê que Deus está te respondendo aqui. Aí Davi diz mais. No verso 7, diga assim, no verso 7. Por que no verso 7? Nós estamos entrando no mês 7. Sei que vocês sabem disso, que 7 é final de ciclo e início de novo ciclo. É ponto final em certas situações. Deus, o número de Deus não tem 8. Deus fez os céus e a terra em 6 dias, no 7º descansou, e depois não foi 8 dias, volta no 1º.
Porque Deus, no céu e na terra, existe um código que todo o ciclo da vida do homem se encerra e se inicia no 7. O versículo 7, Davi está dizendo, é ponto final nesse problema. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Estamos no mês de julho, mês 7. Vai ser ponto final em muita tragédia na tua vida. Acabou. Olha para o irmão com fé, com olho de águia, e diga para ele: acabou, meu querido, acabou. É mês 7, é versículo 7. E olha o que Davi disse. Olha o que Davi disse. Puxa essa cadeira para cá para mim, correndo. Puxa essa cadeira para cá. Olha o que Davi disse. Verso 7. Diga comigo. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Diga comigo, todo mundo, 1, 2 e... De novo, vai lá. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Todo mundo mais forte. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Sabe por que Davi disse isso? Sabe por que ele disse isso? Porque ele era rei, e ele julgou muitas causas, e como rei, Davi sabia que quando ele estava sentado no trono, quem está sentado no trono está no controle. Quem entendeu, dá glória a Deus. Muitas vezes vinha até Davi, alguém com um problema contra alguém, Davi ficava sentado aonde? Quem estava no controle? Davi, o rei, ele estava no controle. Aí o cara falava daqui, o cara falava dali, e o rei tinha um cetro. Pergunta para mim, na mão direita ou esquerda? Pergunta para mim, na mão direita ou esquerda? Na direita Deus carrega bênçãos, na esquerda Deus carrega justiça. O cetro ficava na mão esquerda de Deus, na mão do rei, na mão esquerda dele. Aí o rei Davi ficava ali sentado, o cara, ó, ele fez isso comigo, fez isso, papapá. Aí Davi, quando ele ia dar a decisão, o que ele fazia? Você não entendeu? O rei está sentado no trono. Um falava uma coisa, outro falava outra, outro falava outra. Ele está no controle. Mas quando ele ia para um ponto final naquela situação, e para quem ele ia abençoar, ele estendia o cetro. O que Davi disse para Deus? Chega. Lá no meio do vale, o povo gritando lá em cima e Davi no meio do vale. O que ele disse? Chega. Levanta-te, Senhor. O que Davi está dizendo? O Senhor vai levantar agora e vai pôr um ponto final nessa situação da minha vida. Quem acredita que Deus está fazendo um trem aqui? Gente, eu não estou vendo mão levantada, eu não estou vendo grito de glória, eu não estou vendo fé, eu quero ver fé. Quem acredita que vai levantar o céu a teu favor aqui hoje? Quem acredita na glória? Olha o milagre, olha o milagre. Davi, isso está amanhecendo. 4 da manhã, Davi disse assim: Senhor, diga Senhor, levanta-te. Quando Deus levanta do trono, ele faz Absalão levantar do trono de Davi, e Absalão também se levanta. Só que quem está fazendo ele levantar é quem? E Deus põe no coração de Absalão assim: monta no seu cavalo e vai atrás do seu pai. Absalão então, é Deus pondo ponto final. Absalão monta no cavalo, chama as tropas dele e se prepara para ir atrás do pai dele. Só que Absalão tinha um cabelo lindo. Alguém disse para Absalão assim: o senhor vai para a guerra? E Absalão disse: eu vou. Aí eles disseram assim: então faz uma trança no cabelo e embute ela dentro da armadura. E Absalão disse assim: e eu vou deixar de mostrar o símbolo da minha força e da minha vaidade? De jeito nenhum. O inimigo vai cair, porque ele continua vaidoso. Olha para o irmão do lado e diga: livra-te da tua vaidade. Essa campanha é uma campanha de humildade. É quando você reconhece a soberania e a força está em Deus.
Não é na foto bonita do Instagram, não é nas curtidas, não é nada disso, não é nas pessoas que dizem que estão. A vitória está no braço do Deus Todo-Poderoso. Tem crente aqui acreditando no que eu estou pregando? Levanta a mão e reage, né? Reage de alguma maneira se você está acreditando. Absalão achou que a vitória seria na vaidade. Montou no cavalo e vai atrás de Davi. Quando ele passa debaixo dos arbustos, o cabelo dele se enrola, o cavalo vai embora e ele fica pendurado pelo cabelo, pela vaidade. Um soldado de Davi, um dos valentes, vê Absalão pendurado pelo cabelo. Quando ele vai se aproximar, o cara era tão violento. É o Lázaro que está fazendo a gente ficar sem dormir até depois de morto. Ele era tão violento que ele puxou a espada e diz: vem, pendurado pelo cabelo. O soldado ficou com medo e se afastou. E chamou quem? O general Joabe, general poderoso de Davi. O Joabe falou: aonde ele está? Está ali. Quando o Joabe chegou, o cara era tão desgraçado. Olha a vaidade do cara. Se você está pendurado pelo cabelo e tem uma espada na mão, o que você faz? Ele falou: eu morro, mas eu não perco a minha vaidade. Tem gente que morre, mas ele não sai do pedestal. Não sabe chorar, sabe pedir perdão, não sabe reconhecer, não sabe dizer: eu errei, falhei. Quem está me entendendo? O cara pendurado pelo cabelo: vem, Joabe, vem. Joabe falou: vou. Joabe era o soldado de Davi, o mais sangrento. Joabe pega a espada e diz a Bíblia que Joabe parte ele no meio. E ali termina a afronta de Davi. Deus levantou. Eu estou te dizendo que Deus vai levantar hoje. Traz a afronta para Deus que Ele vai levantar a seu favor. E Davi escreveu mais, olha o que ele escreveu. Verso 7. Feres nos queixos todos os meus inimigos, fere no queixo os meus inimigos, e quebra os dentes deles. Eu falei assim: Davi está doido? Está no meio do vale, na escuridão, pedindo Deus para quebrar dente dos outros? Sabe por que Davi está falando isso? Porque ninguém vai rir de você sem dente. Olha para o irmão e diga para ele: o inimigo não vai zombar de você sem dente. Deus vai quebrar os dentes dos seus inimigos. Quem está entendendo? Dá uma glória a Deus aí. Davi falou assim: ó, Deus, eu quero mais. Irmão, detalha na sua carta, tá? Olha o que Davi diz: dá no queixo. Dá onde? Porque você sabe, você faz isso, você treina isso. Você bateu no peito, o cara aguenta. Bateu na cabeça, o cara aguenta. Mas bateu aonde? É o quê? É lona. Bateu no queixo, desequilibra, é ou não é? Bateu no queixo, o maxilar não aguenta. Bateu aqui, qualquer um cai. Davi falou: vai bater, mas vai bater no queixo, porque os meus inimigos vão beijar a lona hoje. E ele disse: eu digo mais, quebra os dentes dele. Porque, pergunta para você já viu alguém sem dente rir? Se um cara banguela estiver rindo, é porque ele também não tem juízo. Não é? Porque o cara que perdeu os dentes vai ficar. Ele não vai. Sim ou não? Davi falou assim: olha, o meu inimigo nunca mais. Eles estão rindo lá, deixa eles rir. Só que a risada deles vai durar pouco. Olha para o irmão e diga: deixa rir. Vai durar pouco. Olha para ele e diga: deixa fazer festa. A festa deles vai durar pouco. Deus já está descendo. Quem está entendendo? Ai, quem está entendendo? Uma mão é pouco, levanta as duas e dê uma salva de palmas para o Deus que está falando com você. Cadê os gritos de glória? Ei, com quem que o rei Ezequias aprendeu? Com quem? Com quem que eu estou aprendendo? Com Ezequias e com Davi. Voltei para Senaqueribe. Fala com seu irmão, voltou. Quando o rei Ezequias recebe a carta de Senaqueribe, ele lembra de quem? De Davi.
E ele fala: Deus, olha o que o inimigo está falando a teu respeito. Aí Deus manda Isaías ir na casa de Ezequias falar com ele assim: ó, Deus ouviu tua oração. E manda te dizer que ele não está, o rei Senaqueribe que cercou Jerusalém, não está afrontando você. Ele está afrontando Deus vivo. Irmãos, essa peleja não tereis que pelejar. Deus vai pelejar por você. Eu vou dizer de novo, nessa peleja você não vai ter que guerrear, Deus vai guerrear com você. Olha o que Deus diz: eu vou meter uma argola, um anzol no nariz de Senaqueribe, e vou fazer ele voltar pelo caminho por onde ele veio. E diz a Bíblia, quem está comigo? O que Ezequias fez? Ele fez o que Davi? Vamos lá, o que Ezequias fez? E o que você vai fazer? O que? Isso vai virar a sua vida. Quantos inimigos tinham? Quantos inimigos tinha? 185 mil inimigos cercando Jerusalém. Quando o anjo viu, cadê o pano de saco? Cadê o pano de saco? Ô preguiça, cadê o pano de saco? Quando os anjos veem isso, eles ficam doidos. A Bíblia diz que desceu um anjo do céu naquela noite. Em 7 minutos, ele matou 185 mil soldados. Quando Senaqueribe sai de manhã para chamar o seu exército para invadir a cidade, ele tinha exército? Só tinha cadáver. Agora pergunta para mim, pastor, por que o anjo não matou Senaqueribe? Porque Deus vai deixar ele ver. Deus vai deixar o teu inimigo ver o que Deus vai fazer na tua vida. Quem acredita, dá um glória a Deus. A força de Senaqueribe não era o exército? Deus deixou ele ver o exército dele exterminado. Ele batia queixo, batia canela, batia joelho. Ele não sabia o que fazer. Ele monta no cavalo e volta para a Síria, chorando. Quando ele chega lá, o caminho que ele veio, ele voltou. Quando ele chega lá, os filhos dele o matam. Naquele dia, acabou Senaqueribe. Naquele dia, acabou Absalão. Domingo que vem vai acabar a sua luta. Quem está entendendo, levanta a sua mão. Pastor, o que eu vou fazer? Você vai fazer o seu salmo, a sua carta de afronta. Você imprime o negócio que te mandaram. Não fica chorando por causa disso não. Põe no papel a palavra, o que falaram, o boleto do banco, que falaram que vai tomar carro, que você não vale nada, que seu Deus pega tudo. Nós vamos cravar domingo aqui.